de fraqueza. Bom, Fábio de Sá e Silva, ele participa de um movimento nos Estados Unidos que pretende estimular o voto da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Estima-se que sejam mais ou menos 750 mil pessoas, certo, professor? Nas últimas eleições presidenciais foram quantos votos? Foram 55 mil pessoas que votaram, certo? Queria entender exatamente qual é o objetivo, como é que funciona esse programa, esse projeto, qual que é a intenção dele. Diego, a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos é uma comunidade respeitável no seu tamanho, né? E é uma comunidade que cresce. Existe uma reportagem da BBC Brasil, datada de julho desse ano, que mostra que quase 30 mil brasileiros e brasileiras foram apreendidos, né? Tentando atravessar a fronteira esse ano, né? Então, é uma comunidade grande, é uma comunidade que vem crescendo, e é uma comunidade que se interessa pelo país, né? A ditadura no Brasil, nos anos 70, tentou cravar aquele adágio de que ou você ama o Brasil ou você deixa o Brasil. Na verdade, o que eu vejo aqui e o que eu sinto na comunidade brasileira é que as pessoas saem do Brasil por diversas razões, né? Mas continuam se importando com o país e continuam querendo participar da vida cívica no país. E o objetivo dessa campanha é justamente conectar essas pessoas com o país por meio das eleições, tá? Demonstrando aí o nosso apreço pela democracia, a nossa crença que é apenas a partir da participação no processo político é que se pode melhorar o país. E tem demandas, né, Fábio, da comunidade brasileira que dependeriam de uma maior pressão do governo brasileiro sobre o governo americano. Nessa questão da deportação, por exemplo, que começou forte no Trump e continua no Biden, né? Então, essa participação ela também é importante porque, sem esse apoio do governo brasileiro, a comunidade ela sofre consequências mais graves aí, não? Sem dúvida. A comunidade brasileira, os expatriados do Brasil nos Estados Unidos, podem se pensar como um grupo de interesse que tem as suas demandas. Você citou bem aí, Kennedy, essa questão da deportação, né, sem o respeito ao devido processo legal, com a qual o Brasil, inclusive, contribuiu, disponibilizando aviões para que esses brasileiros voltassem acorrentados para o país. Mas há também, eu mesmo senti isso aqui, né, alunos nossos, por exemplo, que foram impedidos de retornar aos Estados Unidos no contexto da pandemia, quando os Estados Unidos fechou a fronteira para o Brasil. Na verdade, a fronteira está fechada até hoje para turistas, né? Esses alunos que estavam pagando tuition aqui, estavam pagando milhares de dólares por ano para poder estudar nos Estados Unidos, tiveram que fazer o semestre, o ano acadêmico de 2020-21, por Zoom, né, porque não conseguiam retornar ao país. E o Itamaraty e o governo brasileiro foram muito pouco responsivos a isso, né? Só agora, na gestão Biden, é que houve uma flexibilização nisso, com a compreensão de que vistos de estudante seriam exceções à proibição. Então, esses alunos agora estão voltando ao campus, né? Mas passaram um momento difícil aí e foi muito constrangedor isso. Ô, Fábio, você é professor de estudos internacionais aí na Universidade de Oklahoma e fundou o Centro de Estudos Brasileiros. Qual que é o foco desses estudos que vocês têm feito aí atualmente, a repercussão disso aí nos Estados Unidos? O nosso centro tem um interesse geral pelo Brasil, tá? Nós estamos acompanhando tudo que se passa no país, nas mais diversas frentes, mas nós temos uma preocupação específica com temas de democracia e direitos humanos, né? Nós trabalhamos muito com parcerias aí com universidades brasileiras, instituições governamentais e não governamentais do Brasil. Temos projetos hoje com o FGV, o FABC, o UNB, UFPA, em torno de temas como Covid e Amazônia, tá? Mas mesmo quando nós estudamos esses temas, a nossa preocupação é como eles se comunicam com temas de democracia e direitos humanos, e nós temos as nossas agendas individuais, as pessoas que fazem parte do centro têm as suas agendas individuais, né? No meu caso, eu há muito tempo me dedico a estudar a justiça no Brasil, a relação entre justiça, democracia e desenvolvimento, e, portanto, sigo aí também nessa trajetória individualmente. Bom, já que democracia é uma das áreas de estudo e a gente está vivendo e vivenciando algumas atitudes aqui, pelo menos manifestações contra a democracia, antidemocráticas, na tua avaliação aí dos Estados Unidos, acompanhando também de perto os assuntos relacionados aqui ao nosso país, existe de fato um risco à democracia brasileira? Qual que é a tua avaliação, Fábio? A democracia hoje no mundo inteiro vive um momento de recessão, não é? Não obstante aquele consenso que se formou nos anos 90, sobretudo depois do colapso da ex-União Soviética,
de que a democracia liberal e os mercados seriam a forma última de organização da política e da economia, o que nós vimos assistindo nos últimos anos em várias partes do mundo, né, é um processo de erosão das democracias, e erosão por dentro. Né? O Brasil hoje é visto como sendo um exemplo desse tipo de processo, na medida que alguém que foi eleito por vias democráticas não raramente se coloca, né, contra os mecanismos da democracia, desde as eleições até o controle por outras instituições, como o STF, no caso, que virou aí um dos alvos, né, dos ataques que o presidente brasileiro disparou contra as instituições nesse evento do 7 de setembro. Então, a nossa visão é de que realmente o que acontece no Brasil, assim como o que aconteceu e acontece ainda nos Estados Unidos, né, não mais no âmbito nacional, mas no âmbito de diversos estados, há sim um processo de erosão da democracia, há sim um processo de desgaste, e cabe avaliar quais vão ser as condições de resiliência, né, desses aparatos democráticos nesses diferentes contextos. Né? Os Estados Unidos conseguiu resistir à invasão do Capitólio, né? E a gente sempre fica se questionando se o Brasil seria capaz de resistir a algo semelhante se isso viesse a acontecer nas eleições de 2022. Fábio, você disse que tem um foco grande aí na área do direito, você é formado em direito, tem doutorado em ciência política. Eu queria uma avaliação sua sobre a indicação do André Mendonça. Ele tem feito discursos religiosos, diz que vai ser submisso a autoridades religiosas, ao mesmo tempo há uma resistência no Senado a ele, pelo apoio que ele deu à Lava Jato. Ele também usou a Lei de Segurança Nacional para perseguir opositores. Me parece uma figura, a gente viu o Trump fazendo indicações aí na Suprema Corte, conseguindo deixar um legado duradouro por muito tempo, né, de uma Suprema Corte mais conservadora. O Bolsonaro já fez uma indicação, e essa indicação do André Mendonça, ela me parece muito ruim pela mistura do fator religioso com o político. O ministro Supremo pode ter a fé que ele quiser ter, mas ele, ali a autoridade é a Constituição. Queria que você analisasse essa indicação do André Mendonça e também depois falasse um pouquinho mais sobre a Lava Jato, a avaliação que você tem da herança que essa operação deixou para o Brasil. A gente viu o Léo Pinheiro essa semana recuar de acusações que ele fez na delação premiada dele. Correto, Kennedy. Uma das coisas que eu faço aqui é coordenar um estudo comparado, né, sobre o que a gente chama de legalismo autocrático, ou seja, como governos com viés, um verniz autocrata, né, ou um DNA autocrata, fazem uso do direito para consolidar o seu poder. Né? Isso, o que você colocou, o empacotamento de cortes, é uma das táticas que é utilizada por autocratas em todo o mundo, não é? O empacotamento de instituições judiciais, sobretudo das Supremas Cortes. Trump fez isso aqui nos Estados Unidos, e, na verdade, existe toda uma linha de estudo nos Estados Unidos sobre como a extrema-direita tem buscado ocupar espaços na magistratura, né, e nas faculdades de direito. Né? Trump nomeou centenas de juízes aí, que são chamados dos juízes de Trump aqui nos Estados Unidos. Oi. Só te interromper rapidamente para dar um aviso para quem está nos acompanhando pelo canal UOL. A gente vai fazer agora uma interrupção para seguir com a programação do canal UOL, mas você que quer continuar acompanhando o UOL News pode ir para o YouTube. No YouTube a nossa transmissão segue, então você que nos acompanha no canal UOL segue agora com a programação. Desculpe te interromper, é porque a gente tinha que fazer esse aviso agora, professor. Pode seguir o teu raciocínio. Sem problemas. Então, o Bolsonaro está fazendo o uso de uma prerrogativa, que é de indicar, né, um ministro, mas eu concordo com você, Kennedy, que a indicação do Bolsonaro é uma indicação muito ruim, né, e é uma indicação que pode potencialmente, né, apontar para uma tentativa aí de colonização do espaço judiciário pela extrema-direita no Brasil, dadas justamente as práticas do André Mendonça a que você se referiu, né? Foi ele que inaugurou essa prática de utilizar a Lei de Segurança Nacional e abrir inquéritos com a Polícia Federal para perseguir inimigos do governo, né? E ele também, porque ele foi ministro da Justiça e foi AGU, né? Como AGU, ele é protagonista, eu acho que de uma das cenas mais lamentáveis que eu vi no plenário do Supremo Tribunal Federal, quando, naquele caso que julgava se os estados e municípios tinham ou não poder para interromper serviços, suspender cultos presenciais, né, de entidades religiosas
por conta da emergência da pandemia, ele disse lá que os cristãos, né, estão dispostos a morrer pela sua fé, né? A Constituição não garante direito a ninguém de morrer, né, e muito menos de matar outras pessoas com contaminação em massa, né? Acho que falta ao Mendonça, portanto, a reputação ilibada e o notório saber jurídico que são exigidos pela Constituição, e eu acho que, finalmente, o Senado aqui faz o seu papel, né, ao resistir a essa indicação, e fará ainda mais se rejeitar essa indicação. Você me perguntou sobre a Lava Jato, e eu ouvi a Thaís falar antes, né, eu acho que tem uma avaliação um pouco divergente da Thaís em relação à Lava Jato e à questão do Mendonça, né, porque, como eu disse, Mendonça, na verdade, ele se utilizou da prática de perseguir inimigos políticos do governo por meio da Lei de Segurança Nacional e abertura de inquéritos, mas, na verdade, quem começou isso tudo foi Sérgio Moro, ainda quando era ministro, né, do governo Bolsonaro, e eu vejo muito mais uma relação de identidade do que de contraposição entre o chamado lavajatismo e o bolsonarismo, né? Acho que a Lava Jato, nesse sentido, deixou aí alguns efeitos aí muito perniciosos para a democracia brasileira, podendo falar disso também, se for do seu interesse. Eu queria puxar um outro assunto aqui contigo também, professor, porque a gente está vivenciando um momento muito ruim, né, de desconstrução mesmo de muitos aspectos aqui do nosso país. Quando a gente fala também do incentivo à pesquisa, isso tem ficado de lado, né, não é o interesse do governo brasileiro no momento. E aí muitas pessoas têm saído do nosso país, uma chamada fuga de cérebros brasileiros, né? Como é que o senhor tem acompanhado isso também e como isso pode prejudicar também o desenvolvimento de pesquisas aqui no Brasil? Sem dúvida, Diego, isso tem acontecido sim. Na página lá do meu centro, a gente publica alguns estudos que são produzidos no Brasil, que a gente traduz para o inglês, condensa e publica para abastecer o público anglo-americano com informações recentes sobre o país. E tem um dos estudos lá, né, que demonstra exatamente a queda no nível de investimento na ciência e tecnologia no Brasil. Eu tenho muito contato com a comunidade aí, fiquei sabendo que ontem ou anteontem teve notícias da CAPES em relação a bolsas aí que são muito ruins, né? E o corte desses financiamentos, de fato, faz duas coisas. Primeiro, faz com que aquelas pessoas que se sentem vocacionadas à ciência, né, vão buscar outras ocupações. O Brasil, então, perde potenciais cientistas, né, que não necessariamente vão deixar o país, mas simplesmente vão fazer alguma outra coisa onde eles vislumbram uma expectativa de futuro, né? E tem também aqueles que saem, né? Tem aqueles que saem, a gente aqui recebe muito e-mail de gente perguntando aí do Brasil se a gente sabe de alguma oportunidade, né? A gente dá dicas aqui sobre como é navegar o mercado docente nos Estados Unidos, não é uma coisa fácil, né? Mas esses e-mails aumentaram muito ao longo do último ano, o que eu acho que é uma tragédia. Fábio, nós estamos chegando aqui ao final da entrevista, mas rapidamente eu queria que você dissesse para a gente qual que é o legado que você acha que a Lava Jato deixa para o Brasil, de uma maneira sucinta, porque nós estamos chegando ao final aqui, meu caro. Sim, esse é um dos temas que eu tenho estudado, né, tenho produzido evidências empíricas disso. Como eu disse, meu interesse maior é na conexão entre justiça e democracia, portanto, o que a Lava Jato representou para a democracia no país. Eu acho que tem 3 aí grandes feridas que a Lava Jato infligiu no Brasil, na democracia, no período em que ela teve a sua existência aí, né? O primeiro deles, se a gente for considerar a democracia na sua dimensão eleitoral, claro que a Lava Jato foi responsável aí por encarcerar e excluir da eleição o candidato que liderava as pesquisas, né? Num processo que depois foi anulado pelo STF, né? Tem uma outra dimensão, que é a dimensão do Estado de Direito, né, em que o governo tem que respeitar direitos básicos dos cidadãos, das cidadãs, e a gente sabe também, sobretudo pela Vaza Jato e pelo spoofing, que a Lava Jato, em grande medida, se moveu pelo desrespeito a direitos fundamentais. E tem o que eu mais gosto de estudar, que é a parte cultural, né, a democracia como cultura, como as pessoas compartilham ou não uma visão, né, de direito e de direitos e de país, né? E aí eu tenho demonstrado nas minhas pesquisas que a Lava Jato contribuiu para disseminar, né, o que eu chamo de uma gramática política
iliberal, né, onde romper a lei vale a pena, desde que isso sirva para se perseguir um objetivo maior, isso vai totalmente contra a ideia de Estado de Direito. Mas, Sr. Fábio, e o argumento de que tem um legado positivo, que tinha mesmo corrupção na Petrobras e que aí, sem agir como o Moro agiu, não teriam sido punidos os corruptos? Como é que você responde a esse argumento, que é muito frequente aqui no Brasil, inclusive na imprensa? Correto. Não, sem dúvida que a Lava Jato revelou, né, um esquema de corrupção. Mas ela revelou e fez muito mais outras coisas, né? E eu diria aí, Kennedy, que mesmo o esquema de corrupção que foi revelado, você tocou na delação do Léo Pinheiro aí, a gente não sabe o quanto daquilo é verdadeiro e o quanto daquilo foi produzido com o objetivo de criar uma narrativa que interessava aos procuradores, né? É bom lembrar, isso é uma coisa que a imprensa precisa começar a olhar, e boa parte dessas delações, elas estão resultando em processos que estão sendo extintos sem que ninguém seja condenado, porque não se consegue provar aquilo que os delatores disseram, né? De duas uma, ou os delatores, ou os procuradores fizeram uma má negociação, né, e compraram histórias dos delatores que, na verdade, não tinham um lastro, que eles próprios não conseguiram provar, né, ou os procuradores, de certa forma, ali queriam uma versão, né, obtiveram as declarações, mas depois ficaram com esse peso nas costas e que não conseguiram carregar, tanto que tem processos, como eu disse, né, o processo do Delcídio é um exemplo, né, Delcídio e Cerveró fizeram uma delação, o processo todo, ao final, não condena ninguém, né, porque a juíza disse que não foi provado aquilo que foi alegado na delação. Doutor Fábio de Obrigado, Sá Fábio. e Silva, muito